Premium, boa noite, tudo bem? Primeiramente, aí, obrigado pelas participações, por quem tem assistido, acompanhado, curtido. Quem puder também, quando esse vídeo estiver no YouTube, faça o mesmo, compartilhe, comente, siga as redes sociais do MMA Premium, que a gente tem batalhado aí para fazer um bom trabalho, espero que estejam gostando. Hoje a live é um pouco diferente, eu vou tocar num assunto em que, infelizmente, é menos difundido e menos falado do que deveria. A gente vai falar um pouco sobre racismo no esporte e como a gente tem diferenças sociais, infelizmente, afetando não só o MMA, mas acho que todos os esportes têm sofrido aí com atos racistas e que não cabem para uma arte marcial ou para qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de segmento na vida, né? O nosso convidado vai ser o Marcos Valentim, jornalista do Grupo Globo, que vai participar conosco, vai trocar uma ideia. O Marcos tem uma cadência para poder explicar um pouquinho mais, tem uma vivência que é muito interessante. Eu acho que é um bate-papo que precisa ser feito, precisa ser muito difundido e muito falado aí. Tô só aguardando o Marcos ficar online. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. E vamos lá, só aguardar. Semana que vem, por sinal, teremos uma novidade diferente aí no canal do MMA Premium. A nossa jornalista Amanda Salvato entrevistou a vencedora do duelo Emily Ducote versus Jutai. A Emily bateu um papo com a gente e semana que vem tá online. Já tá no nosso YouTube aí uma entrevista internacional, entre outras que a gente tá armando aí. Espero que deem muito certo pra gente poder divulgar mais aí e mostrar mais. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Sexta-feira agora também temos mais uma live gaúcha. É uma coisa bem legal, a gente tem feito um trabalho bem interessante com o público do Sul e tem sido divertido aí, o pessoal tem gostado. Fala Yuri, tudo bem? É diferente até essa regionalização que a gente tem criado para algumas coisas e tem surtido efeito. Que a gente possa aí explorar mais o MMA nordestino, por exemplo, que é uma galera que é muito dura e infelizmente a gente não tem tanta divulgação, mas que é um celeiro de grandes atletas, né? Assim como São Paulo, Rio, que já tem uma mídia um pouco mais fortalecida, um pouco mais vista, e a gente possa mostrar outras regiões aí, Brasil afora, país afora. Só tô aguardando, tá, gente? Tá. Vamos ver aqui. Mandei uma mensagem para ele no WhatsApp. O Lulis Lima também participando. Pô, Yuri, que legal. É bom saber que vai ter mais evento aí em Recife. É uma região que eu gosto bastante, cara. A gente precisa ter mais aí. Precisa levar mais evento, pô. Depois contar mais pra gente. Mutante aí participando. Vamos lá. Convidado às vezes atrasa, faz parte. Cara, mas isso é uma coisa muito legal, viu, Yuri? A gente tem visto um pessoal bem interessante no Nordeste. Tem sido bem legal. Eu tenho acompanhado um pouco de perto aí alguns lutadores que estão aparecendo no cenário, principalmente por conta do ranking do MMA Premium. E a experiência tem sido muito positiva. Tem muito estado aí que estava mais quieto, vamos dizer assim, está crescendo bem, está fazendo uma coisa bem maior. Espera aí que eu tô. Problemas de internet.
Acho que a internet do Marcos deu problema, mas vamos que vamos aí. Deixa eu fazer. A Mabelle eu conheço, o Yuri. A Mabelle tem uma carreira bem legal, cara. É uma menina que a gente tem acompanhado até. Ela já apareceu em alguns eventos, cara. Vamos ver o que acontece com o nosso convidado. Boa, chegou. Ô Yuri, vou marcar contigo, cara. Preciso marcar uma live contigo urgente aí, ó. Até o King Zenedin tá presente. O rei tá presente. Deixa eu conectar. Diego Veiga também, gente finíssima. Em breve vem coisa nova. É, tô vendo, Diego, eu acompanho. Parece que não, a gente acompanha dos outros também. E é bem legal, cara. Ele é um cara que tem uma visão diferente do esporte. Me anima muito ver mais pessoas trabalhando pelo MMA, fazendo bonito pelo esporte. Fala, Marcos. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. E aí, Deixa eu arrumar. beleza? Tranquilo, pô, tranquilo. Dos Tava tempos do com UFC marcado pra uma meu live. telefone aqui, com medo de acabar a bateria no meio da live. Tava com pouca Porra. bateria, de uma carga a mais aí para não ter problema. Só Boa, demorei um boa. pouquinho de tempo aí. Relaxa, relaxa. Bom, primeiro, de apresentar pra galera aí que tá acompanhando a gente. O Marcos é jornalista do Grupo Globo, participa aí de Sport TV, já tem uma carreira mega interessante aí no esporte e defende e levanta uma bandeira que é mega necessária nesse mundo que a gente vive, que tá um tanto quanto deslocado, né, Marcos? Não tá fácil, cara. Tá fácil de viver não. Tá fácil de viver não. Mas a gente não tem outra saída, né? Então fazer o quê? É seguir em frente, pô, é seguir em frente, é É isso. mostrar. Pô, queria começar, a gente sabe que é um assunto que infelizmente não é tão difundido quanto deveria, não é tão falado quanto é necessário, até porque a gente tem casos aí mundo afora que não são bem-vindos, mas acontecem. E o MMA também não foge disso, né? Até o Rauliano, no último momento, sofreu aí alguns ataques na rede social dele, ofendendo ele até por conta da etnia dele, por conta dele ser brasileiro também, coisas completamente desconexas da realidade. E, cara, como é que você vê o racismo dentro do esporte? O que a gente tem... Você que levanta essa bandeira, que defende tanto a igualdade de classes aí, o respeito entre as partes, né? Como é que você está vendo isso? É, o racismo dentro do esporte nada mais é que um reflexo da sociedade. Só que o esporte tem um problema que é a carência de debate. Não existe o debate, por exemplo, acerca de racismo, assim como acerca do machismo, da homofobia, enfim, são bandeiras terciárias, porque não se fala muito disso, que a prioridade é competir. Só que se a gente negligenciar todos esses contextos, a gente ignora a existência das coisas. A gente diz que, ah não, no racismo é só nos Estados Unidos, aqui não existe racismo. Isso tem atletas que falam isso, atletas muito famosos, conhecidos, do MMA inclusive, que falam que o racismo é coisa de americano, que no Brasil não existe. Porque existe uma falta de compreensão, porque quando não se assume, vou te dar um dado, 90% das pessoas de uma entrevista de 2 anos atrás disseram que existe racismo no Brasil. Só que apenas 98% disseram que não são racistas. Então como é que pode? As A pessoas conta não sabem que bate. existe, a conta não fecha, porque ninguém se assume racista porque é ruim. Só que o problema é o seguinte, a pessoa acha que ser racista, ou que o racismo, é só matar uma pessoa preta, é só chamar alguém de macaco. E não é.
entre você me chamar de macaco e você me matar, tem uma infinidade de coisas, que é você mudar de calçada quando eu estou à noite na rua, que é o segurança me seguir no shopping, que é eu entrar na farmácia e não poder abrir uma bolsa que vão achar que eu vou roubar remédio. São diversas coisas que são visões racistas, que é um preconceito, um conceito estabelecido previamente, porque a sociedade nos fez enxergar assim, como em várias searas também preconceituosas de outras áreas, como machista e homofóbica. Então, primeiro tem que se entender, para que haja debate dentro do esporte, é o ponto básico. O racismo existe, ponto. Como vamos fazer a partir daqui? Como vamos lidar com isso? Então, quando a gente fala de racismo, não pode ser uma bandeira de esquerda nem de direita, não pode ser um debate político. É, antes de tudo, um debate humano. E para entender isso, é você entender que você se colocar no lugar de, ok, eu sou racista, é difícil você assumir isso, de você falar que é racista, mas você assumir para poder saber como destruir isso dentro de você. Como que destruir essas coisas que a sociedade criou para você. Você acaba sendo uma vítima disso e, por consequência, você acaba sendo um replicador desse pensamento, muitas vezes, na maioria, sem saber que você é. Porque você não foi instruído a ser, você apenas foi. Então você tem que ser instruído a não ser. Só que o debate tem que estar sempre bem vivo e bem à flor da pele, para que nunca se esqueça que existe. Porque se você não falar sobre uma coisa, ela não vai deixar de existir. Até fala-se muito, não fala sobre essas coisas, não, que some. Não vai, as contas aqui em casa continuam chegando. Se eu parar de falar de contas de livro, ela vai continuar chegando. O problema não vai sumir. Então, não é falando do problema que ele some, é discutindo que chega a uma solução. Então, dentro do esporte, é preciso primeiro que o debate tenha que exista a necessidade do debate, que as pessoas todas saibam que o debate é necessário. Concordo. Infelizmente, até o caso do Raul Lima me chamou muita atenção, porque foi mega recente e vai contra tudo que a galera fala antes, não, que o esporte não existe o racismo dentro do esporte, ou que o pessoal se respeita. A gente vê casos no futebol, que é um esporte muito mais de massa, as coisas acontecem num nível tão absurdo. Imagina num espaço pequeno, com um nicho muito menor. É crível o que vai acontecer. E, infelizmente, é pouco debatido, como você disse, né? Pouco visto. Eu entendo que os atletas... eu trabalho com esporte tem bastante tempo para minha idade, mas tem um bom tempo. E agora, mais recente, eu tenho procurado fazer algumas, com o pessoal da Globo mesmo, algumas entrevistas e matérias falando mais de racismo e algumas pautas para entender o porquê que o atleta não se posiciona. E como a gente tem entradas em esportes diferentes, eu trabalhei muito tempo com luta, ainda trabalho, e tem repórteres trabalhando em futebol, outro com esportes olímpicos, a gente vai tentando atacar nessas frentes. Existe a carência dessa pessoa mesmo não se enxergar pertencente ao debate e não ver alguém semelhante a ela para que dê respaldo ao que ela vai falar. Porque, dando exemplo, no Campeonato Carioca, 3 semanas atrás, teve um jogo do Botafogo contra o Cabo Friense, ou foi Fluminense, o Botafogo Cabo Friense. Botafogo fez gol, jogadores comemoraram com o punho para o alto, em alusão ao movimento, as Vidas Importam. As Panteras Negras. Botafogo, um jogador do Cabo Friense, que se ajoelhou e comemorou. E aí perguntaram, mas foi gol do Botafogo, contra o seu time. Por que você ajoelhou? Aí a resposta dele em linhas gerais foi, eu sempre quis fazer isso, só que eu não vi ninguém fazendo. Então tem esse medo de você passar por mimizento, por vitimista, porque se alguém fizer um gol, um jogador, um atleta, começarem a levantar a bandeira, sou contra a miséria, sou contra a pobreza, todos vão bater palma, porque sabe-se que a miséria e a pobreza existem. Ninguém nega que existe a miséria e a pobreza. Mas se um atleta virar e falar, eu sou contra o racismo, que é isso? Vocês mesmos se segregam, não é possível, porque tem gente que diz que não existe racismo no Brasil. Então, para a gente cobrar algum posicionamento de atleta, é preciso que esse atleta primeiro esteja confortável de que vai ter o respaldo social do que ele vai dizer. Porque ele tem muito a perder, tem patrocinador a perder, caso não encarem bem o que ele está dizendo. Ele tem a imagem dele, que não vão mais querer atrelá-lo a marcas, ou a times, ou a campeonatos, porque esse cara passa a ser problemático. Né? Então, assim, são muitas blindagens para esse atleta poder se sentir confortável de advogar nessa causa. E não é que ele seja cego, não é que ele é mole. Não, ele é preocupado. Ele é preocupado porque não vai ter o respaldo se ele levantar uma bandeira de algo que para ele é vital. Você tocou no ponto chave. O lutador tem medo, o lutador em si, o esportista tem medo do evento que ele participa,
da equipe que ele participa, de todo o que envolve ali, não apoiar, não entrar junto, né? Isso some um pouco com a ideia de se posicionar. Eu vi o caso do Adesanya falando sobre o que acontece com ele, do movimento que ele levantou, que ele falou de uma maneira tão humana. E é raro você ver isso. Mas ele teve que levantar a voz, sendo que muitas outras pessoas no entorno poderiam ter feito isso junto, mas precisou um cara que é campeão do evento, tem uma abrangência muito maior, precisar se erguer. Quantos outros não poderiam ter feito igual? Como isso não poderia ter sido muito mais visto, né? E aí começa a entrar outro debate, que é o problema, como as pessoas brancas, atletas brancos, devem se posicionar nesse debate. Primeiro, entender que é necessário discutir sobre, refletir sobre, e saber que você cresceu sob pilares racistas, porque a sociedade, a gente tem mais de 300 anos de escravidão, de escravização, não é possível que em um pouco mais de 100 isso seja extinguido. Se parar para pensar, pessoas pretas que vivem aqui hoje são a 4ª geração que nasceu livre, então a gente tem um histórico. Então quando fala de posicionamento, você falou do Adesanya se posicionando, no futebol, por exemplo, quando o cara no campo lá, o Lukaku, o Balotelli, o Tyson, chamado de macaco e tudo mais, aí ele fica chateado, ele joga a bola na torcida, ele começa a xingar e ele é expulso de campo. E ele não faz sentido. Não faz sentido. E os colegas que estão ali não fazem nada. Falam assim, não fica assim não que vai passar. E não vai passar. Não vai passar. Porque amanhã vai ter de novo, vai ser fora do campo, não vai passar. Então qual é a medida que tem que ser tomada? Quando acontecer algo do tipo, todos compram o barulho dele. Isso é ser antirracista. Pegar, olha só, os amigos, os colegas, os companheiros brancos de time, irmão, não vou jogar enquanto não resolver e sair de campo. O time dele e o time adversário. Isso tem que acontecer, sabe? Para essa pessoa que está sendo afetada, e é afetada a vida inteira, ela se sentir pelo menos confortável e segura de na próxima vez poder levantar a voz, se posicionar contra isso. Porque senão você vai morrendo mentalmente. Porque você se sente incapaz de falar sobre algo que te atravessa. Você se sente incapaz, você se sente silenciado de falar de uma dor sua da vida inteira. Então é preciso ter esse apoio de todo mundo, branco e preto, rosa, de todo mundo. E esse apoio só pode vir a partir do debate. Eu vou falar isso aqui para sempre. Tem que ser debatido, tem que ser falado. É uma coisa endêmica. Infelizmente, a gente afoga as coisas no mundo. A gente até fez uma matéria sobre aquela história da faixa colorida que rolou no jiu-jitsu. Eu tomei um monte de crítica e umas críticas muito aleatórias, porque você começa a pensar, a questão é falar de como um ser humano é afetado por um ato ofensivo. A gente não está querendo mudar a regra do jogo, a gente está querendo que as pessoas entendam que a igualdade precisa existir, que o respeito precisa existir acima de qualquer outra coisa. E a sociedade, como você falou, a gente é uma sociedade relativamente nova, assim como os esportes são relativamente novos. Se a gente não começar a implementar isso na base, mostrar para o lutador jovem, para o esportista novo, que ele tem que falar e tem que se colocar, a gente não vai crescer. A gente vai continuar dando voltas no mesmo processo. E acontece um problema que é muito grave, que explica por que o racismo é estrutural, por que ele tem esse nome de estrutura institucional, porque ele se apega nos detalhes e nos pequenos organismos e tecidos para sobreviver. Porque senão o racismo teria sido abolido quando a escravidão foi abolida, ponto. Mas não é assim. Então existe um mito da democracia racial, existem vários pensadores negros brasileiros que falam sobre isso. A democracia racial que é um mito que diz que somos todos iguais. E não somos todos iguais. Nós somos diferentes. E é preciso enxergar essa diferença para que seja respeitada a diferença. Então, quando você diz que somos todos iguais, você parte do princípio que, somos todos iguais, é só dar o mesmo tratamento para todo mundo. E não é. Isso não é equidade. Existe uma diferença entre equidade, igualdade e justiça. Se você precisa de um pouco mais de coisa para chegar no mesmo lugar e eu preciso de quase nada para chegar nesse lugar, você tem que ter mais coisa para chegar no mesmo lugar que eu. Porque senão a gente fomenta uma meritocracia que não existe. Não é possível falar em meritocracia no Brasil porque as pessoas não partem do mesmo ponto. É uma corrida injusta. Isso não quer dizer que a vida de pessoas brancas foi fácil. Óbvio que não. Você pode ter ralado pra caramba, chegou num lugar de sucesso, é dono de uma empresa, mas veio lá de baixo, ralou. Parabéns, é um mérito seu. Só que o fator que prejudicou o obstáculo da sua vida não foi a cor da sua pele. E para pessoas negras, o complicador é a cor da pele.
E isso tem que ficar muito bem firme para que se entenda que a democracia racial não existe. E quando a gente fala de democracia racial não existe, entender as diferenças, a gente começa a comparar como os atletas brasileiros e os atletas dos Estados Unidos se comportam diante do debate racial. Porque é diferente. E por que é diferente? Porque o debate lá, ele acontece. O debate lá, ele é ao mesmo tempo antigo e novo. Porque ele é antigo, que já tem décadas de reflexão coletiva, e novo porque pais da nossa geração aqui foram contemporâneos de Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King. Então cresceram dessas pessoas advogando essa causa. Então você cresce sabendo que isso existe. Não tem como se negar, que aqui tem negacionistas que falam que não, que chegaram na África, os africanos se entregavam para os portugueses, uma loucura sem tamanho. Então, assim, a proximidade do debate, da realidade, te traz a veracidade, te traz não negar a existência. E nos Estados Unidos isso é muito próximo. As pessoas crescem com isso. Então, quando chega lá, morreu agora o assassinato do George Floyd, no dia 25 de maio, as pessoas vão às ruas, tacam fogo, e aí não vou entrar em mérito se tacar fogo ou não, mas mais fervorosamente, derrubam estátuas e tudo mais, as pessoas podem discordar. Mas lá fora elas entendem assim, bom, eles estão fazendo isso porque não aguentam mais. Eu não concordo, mas dá para entender. Eu respeito. Sim, eu entendo o que está acontecendo. Eu posso achar extremista, a pessoa pode pensar, mas dá para entender. Aqui não. Se eu fazer isso, mas por quê? Somos todos iguais. Sabe? Acaba o mundo. E assim, essa falsa simetria de comparar aqui com lá fora, os atletas lá fora se posicionam mais porque, primeiro, existe esse respaldo. Até criticaram muito nessas protestos agora do Black Lives Matter. Tinha pessoas negras no protesto e à frente das pessoas tinha um cinturão de pessoas brancas entre as pessoas negras e a polícia, colocando seus corpos a não de uma causa. O que o antirracismo assim, em seu estado bruto. As pessoas estão não dispostas a morrer, porque elas sabem que a polícia vai pensar 500 vezes antes de dar tiro no corpo branco, ao contrário de dar tiro no corpo preto. Então elas usam isso. Aí começa o debate. Mas no Brasil nunca vai ter isso. Vai demandar tempo, porque vai demandar tempo para que isso seja compreendido da forma que porque ainda existe o mito de que somos iguais. Se somos todos iguais, as pessoas falam, todas as vidas importam. É óbvio que todas as vidas importam. Mas só existe a questão não é essa. A questão não é essa. Mas só existe um tipo de ser humano que morre pela cor da pele. Ou ele é o preto ou ele é um índio aqui no Brasil. Então, assim, a Bill, eu vou lá ajudar a Joana. A casa da Joana está pegando fogo. Vou lá ajudá-la a apagar o fogo na casa dela. Você vira e fala assim, por que você não vai me ajudar também, Marcos? A tua casa está pegando fogo, Bill? Não. Então, que ajuda? É exatamente falar, todas as vidas importam. É claro que importa, mas você está morrendo porque você é branco? Você está morrendo por isso? Não está. Então, a gente não está falando que a sua vida não importa. E os atletas brasileiros passam por isso, porque falar isso cai num buraco de vitimismo. De novo, tem atletas no MMA ainda que é mais fechado de preconceito, porque também foi criado uma aura de somos machos, saímos na porrada e tudo mais, e a gente só fala de porrada. Existe essa bolha, e no MMA mais ainda tem atletas de ponta brasileiros que disseram recentemente que não tem racismo no Brasil. Então como é que um atleta negro que está começando a carreira, ou que vai querer se posicionar? Como é que ele vai se posicionar se vê por exemplo, o Vanderlei Silva, que é um grande do MMA brasileiro, mundial, um dos maiores ícones do MMA mundial, diz que não tem racismo no Brasil. Como é que eu, um atleta negro, começando agora, vou falar que tem racismo, se um cara desse tamanho pode me silenciar? Sabe? Ele pode falar, não, meu amigo, aqui não existe. Porque ele tem muito mais espaço na mídia do que eu. Então eu vou ser acanhado. Eu vou ficar sempre entrevado nessas paredes de agonia, sem poder ser quem eu sou, sem poder falar as coisas que eu acho. Então o debate tem que alcançar todas as esferas, para que a gente possa falar sem ter medo de passar por vitimista. Se existe, vamos lá, se é crime e tem vítima, não é vitimismo, é crime. Se existe uma vítima, não é vitimismo, é crime. É simples assim. Exato. E tem a lei, né? Assim, basicamente, se você consegue minimamente se posicionar e existe algo que te respalde, você não pode ficar calado quanto a isso. Óbvio, a gente sabe que o processo judiciário do Brasil é terrível, óbvio, e ninguém vai esconder isso. A gente tem até atletas que já falaram isso. Pô, eu tive a honra de falar com o Thiago Minu, que é um cara mega inteligente,
e tem uma cabeça muito diferente para conversar. Eu conversei com muitas pessoas que têm uma visão diferente do esporte, mas é uma taxa tão pequena que espanta. A gente deveria ter mais pessoas com a cabeça diferente para poder falar, para poder se posicionar e para poder instruir quem está começando, né? Como falta, infelizmente, ainda pessoas que batam no peito e falam assim, olha, não há problema em você admitir que existe um problema. Exato. É isso, a pessoa tem que se sentir confortável de saber o que ela vai dizer, vai levar à reflexão e não levar à aversão. Não, lá vem ele falar de racismo. É porque isso acontece. Isso acontece quando você começa a falar alguma coisa que a outra pessoa, o desagrada, ele, que saco. Porque não quer olhar para dentro de si. Tudo que a pessoa racista quer, nesse momento agora de antirracismo, muitas pessoas falando de antirracismo, querendo entender o que é, a gente viu e está vivendo ainda a ocupação de Instagram de pessoas brancas que têm, sei lá, milhões de seguidores, oferecendo suas contas ali por 24 horas para que pessoas pretas falem sobre isso. Ok, não vou entrar no mérito se vale ou não vale, ok, é um viés. E aí o que acontece? Pessoas brancas que têm, esses famosos, têm, sei lá, 10 milhões de seguidores, cujas lives normalmente atraem 20 mil pessoas, né, já tem 10 milhões de seguidores, atraem 20 mil pessoas, quando ela fornece essa conta para uma pessoa preta, a pessoa faz uma live para 200 pessoas. Por quê? Discrepante. É discrepante demais. O que acontece? Quer dizer o quê? Que as pessoas que falam, eu quero aprender sobre antirracismo, não querem. Não querem, porque o conteúdo está ali, está na mão delas. Elas só querem o quê? Continuar sendo racistas sem serem incomodadas. É só isso. E isso acontece no esporte. E as pessoas no esporte não é só não ter a disposição para entender. Não querem ter que entender, porque é mexer num vespeiro. É ter que remexer em coisas dentro da própria pessoa que vão fazer mal a ela admitir isso. Então é melhor que eu não fale disso, que eu continue me achando uma ótima pessoa, porque para mim está dando tudo certo até agora. Ninguém nunca me falou nada, ninguém nunca me puniu, eu nunca estou perdendo patrocínio por isso. Então eu sigo na minha aqui. E é literalmente eles que lutem. Eles que lutem. E deixa arder, sabe? Não, só fala que é antirracista até a página 2. Não. Se tiver, mas eu até tenho amigo preto, mas eu tenho amiga... Essa é a pior fase, desculpa. Essa fase pra mim dói. É tão louco, porque assim, todo machista, alguém que bateu em mulher, um agressor de mulher, tem mãe. Então, na teoria, não tinha que ser machista, né? Porque, não, eu tenho mãe, eu até tenho mãe, como é que você é machista? Eu tenho salvo mãe? Conduto. É salvo conduto. Esse álibi que não existe, esse álibi não existe. Então, o esporte... Cara, é extremamente complicado, porque são várias teorias que se aplicam dentro do esporte, que se você tiver em terceira pessoa, você vê muito bem. Mas quem está ali dentro, como pessoas que cresceram no esporte, e a maioria de pessoas negras que foram bem-sucedidas, são bem-sucedidas no esporte, foram aquelas apostas da família. Pô, esse vai ser a pessoa que vai botar a família para cima. A família apostou tudo nessa pessoa para que ela se dedicasse somente ao esporte, para salvar a família. Isso é muito comum. Então é normal que essa pessoa tenha um déficit educacional para entender qual é a realidade do problema. É normal que ela não consiga enxergar tudo isso. Mas quando ela cresce, e no momento como agora tem acesso às informações, por mais que ela queira se manifestar, ainda há blindagens sistêmicas que impedem que ela se manifeste. Eu não vou falar o nome do jogador aqui, mas tem um jogador muito famoso, brasileiro, negro, que joga na Europa. Eu tentei chegar até ele para uma entrevista, e eu já tinha visto ele se posicionando nas redes sociais, se posicionando com postagens antirracistas, ele é negro. Tentei chegar até ele, o assessor dele falou assim, no momento ele não quer falar sobre isso, porque ele está só dedicado ao futebol. Falei, meu amigo, como é que um cara está só dedicado ao futebol, faz um gol e levanta o punho? O cara está ligado em outras coisas. Ele não está ligado já no futebol. Só que essa estrutura não permite que a gente chegue até ele. Porque não é bom. Quem assessora, quem cuida mais desse cara, não permite nem que a mensagem chegue até ele, porque pensa assim, não, se ele se posicionar, se ele der uma entrevista, se ele falar sobre isso, ele pode perder dinheiro, ou não fala sobre isso não, que é vitimismo, ou não vai para esse lado, joga só seu futebol, fica quietinho jogando bola, que é o melhor que você faz. Então são várias artimanhas. E não é, cara. E não é. É esconder, é negar. LeBron James falando, esses caras, é óbvio que são os maiores do momento nos seus respectivos esportes, Lewis Hamilton na Fórmula 1, o LeBron James no basquete, eles não vão ser cancelados. Só que até a Beyoncé já foi cancelada. Quando falou várias coisas de antirracismo, perdeu um monte de patrocínio, as músicas dela muita gente não quis mais ouvir,
ela deixou de ser chamada uma vez para fazer o Super Bowl, enfim, até a Beyoncé foi cancelada, mas ela se manteve fiel ao que acredita. E esses caras podem se manter fiéis ao que acreditam porque tem respaldo social, são grandes. Mas a pessoa que está começando agora não tem esse respaldo. E é muito fácil ser silenciada. Você falou de nomes incríveis, Muhammad Ali. Nossa, cara, os vídeos do Muhammad Ali falando é sensacional. A forma como ele se posicionava deveria ser um exemplo para todo mundo que minimamente quer conhecer e quer entender o quão profundo é, o quão é a marca que o racismo provocou, principalmente no esporte. O cara perdeu o título, o cara teve que ir e voltar 1 milhão de vezes para conseguir chegar onde chegou. E o esporte deveria ser o inverso. 50, 60 anos atrás. Sim. Completamente. É um negócio maluco. Sim. As coisas que ele falava antes se aplicam para agora, Marcos. É muito próximo. A realidade que ele vivia, se a gente for aplicar para hoje, não está tão distante. Óbvio, as coisas são mais mascaradas, entre aspas, mas estão presentes, estão vivas ainda. Só que a gente tinha uma figura que se posicionava pelo esporte. Como falta para a gente ter mais pessoas fazendo a mesma coisa, para realmente levantar a voz e ser modelo? O esporte é potencializador de tudo, para o bem e para o mal. Quanto mais você melhorar isso, melhor. Sim. O Muhammad Ali, para mim, não um dos maiores esportistas, isso é óbvio. Para mim, de artes marciais, é o maior, não só pelo que ele faz dentro do ringue, mas pelo que ele representou fora dele, pela causa, como ele defendeu isso numa época que era o início ainda dos debates. Ele era amigo do Malcolm X, é um cara que estava ali nas trincheiras, que peitou de não ir para a guerra, para falar que essa guerra não era dele, que o povo preto estava morrendo nos Estados Unidos, não estava morrendo na guerra. Então, assim, ele tinha uma visão muito além do alcance, que se respinga ainda hoje em dia, porque são duas vertentes. Ele é um visionário, um revolucionário, porque fala coisas que a gente vive hoje, ou a gente está muito atrasado, porque a gente vive as mesmas coisas de 60 anos atrás. E quando a gente tem que ressuscitar esses debates, ressuscitar essas pessoas, esses pensamentos, para poder pegar ganchos, para poder ter base para falar sobre isso, remete ao quão atrasado nós estamos. Porque não é possível que ainda tenha que se explicar as gravidades do racismo, que ele existe. É isso que me deixa estarrecido, embasbacado, escangalhado mentalmente. Explicar que o racismo existe. Você pegar historicamente tudo que foi vivido, o que se vive, e dizer assim, alguém vier para você e falar, mas o racismo não existe. Existe nos Estados Unidos, aqui não. Políticos falaram, jamais aconteceria o caso do George Floyd aqui no Brasil. No Brasil, tem um George Floyd a cada 23 minutos. Em São Paulo. Foi divulgado aqui em São Paulo. Não tem 10 dias isso. Tem um George Floyd a cada 23 minutos. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Como é que isso não é igual? Ou como não é pior? Só que acontece assim, essas comparações, os Estados Unidos têm apenas 13% da população negra, a população americana é formada por negros. 13% só. Aqui no Brasil são 54%. 54% da população brasileira é negra. É mais que o triplo. E por que a gente não tem a força que lá fora tem? Debate. Porque se a gente tivesse a força, sendo maioria, lá eles são 1/6 da população. Da população. Aqui a gente é maioria. Se tivesse o debate em iguais condições, a gente não estaria nisso aqui. Mas assim, não estaria mesmo. Porque no final da década de 70, em 1978, aqui no Brasil surgiu um movimento negro unificado, que veio para ressignificar muitas coisas, inclusive a palavra negro poder ser usada sem ser pejorativamente. Negro, feminismo negro, movimento negro, um negro ser bonito de falar. E por que não se fala dessas coisas no colégio? Por que a gente não aprende a história negra no colégio? A gente sabe tudo de Europa, e é ótimo saber de Tordesilhas, bolchevique, queda da Bastilha. Nenhum conhecimento é ruim, é ótimo ter isso. A gente não sabe das coisas aqui de dentro. A gente não sabe quando veio parar aqui. A gente não sabe que 12 milhões de pessoas morreram de vindo da África para cá. Pessoas que foram escravizadas, trazidas, sequestradas à força de África para cá. A gente romantiza isso. Eram pessoas que trabalhavam. Sabe? Isso tem que ser visto na escola, para que as crianças já cresçam com esse pensamento, que a criança é uma esponja. As gerações que estão por vir, que estão mais próximas ao debate, porque as redes sociais fomentam bastante isso também, elas que vão ser as catalisadoras
desse grande movimento. Propagador disso. Exato. Antes a nós, os antepassados abriram, nós estamos fazendo força para que se mantenha aberta, para quem chegar com mais cabeça aberta, com mais visão expansiva, possa exatamente atingir na medula da questão. Porque passa estritamente por educação tudo isso. Muito. E se a gente for comparar, principalmente esportivamente, quantos atletas negros no Brasil foram bem-sucedidos? Absurdamente. A gente tem a maioria dos campeões. Se a gente pegar o UFC, por exemplo, olha a lista. Olha o mundo afora. O Rafael Carvalho, exemplo gigantesco no Bellator. Tem uma carreira incrível. Anderson. A lista é enorme. É incontável. Sim. O Anderson até deu uma entrevista há pouco tempo falando que já foi parado na rua uma vez, ele ficou revoltado. Cara, a gente tá falando do Anderson Silva, de um exemplo do esporte, um cara que é mundialmente conhecido. Se acontece com ele, e ele não se posicionasse do jeito que ele falou, imagina um cara que acabou de começar, como você disse, imagina um faixa branca que sofre racismo, uma menina que sofre assédio numa academia, uma lutadora que não é vista porque, putz, ela não é um perfil visualmente bonito pro esporte. Não existe isso. A gente tem que propagar que o esporte é vida. Isso, se a gente não jogar pra frente, pro mundo, a gente vai piorar a geração. A próxima geração vai ser pior que essa e vai continuar caindo, né? A educação é o principal, porque existiram várias teorias e vários processos de não só embranquecimento brasileiro, mas de embranquecimento mental das pessoas de acharem, por exemplo, no nosso imagético, no nosso subconsciente, quando você fala a palavra cientista, você imediatamente imagina um homem branco, meio malucão. Essa é a imagem que você tem de cientista. Você imagina o cara lá De Volta para o Futuro, um cara de óculos fundo, fazendo explodir um tubo de ensaio. Só que não se imagina, por exemplo, que a mulher, quem codificou o genoma do coronavírus aqui no mundo, foi uma mulher negra brasileira chamada Jacqueline Góes. E ela é uma cientista. Esse imagético é perigoso, porque coloca pessoas pretas só no mesmo lugar, que é o quê? Da subalternidade, do viril, do físico, para fins específicos. Quando você pega, por exemplo, dois lutadores que você não conhece, da mesma categoria de peso, com físico igual, biotipo igual, você bota um preto e um branco, você fala que o preto vai ganhar. Por quê? Vocês são de igual. Esse negão é brabo. Esse brancão não pode ser brabo? Por que o negão é brabo? Porque o negro tem esse estereótipo de ser selvagem, de ser bruto, exato, de ser mais forte. É um estereótipo baseado em DNA racista, que o negro era feito para isso, ou para procriar, ou para levantar peso, ou para carregar fezes, ou para tudo. Ser um serviço braçal. Então você pega um lutador que você não conhece, negro, forte, um branco, igualmente forte, você olha e fala, esse negão é brabo. Por quê? Por que você fala o brancão é brabo? Por quê? Porque você subclassifica essa pessoa. Ele não é um homem brabo. Ele deixa que o homem vira um negro brabo. Ele é um negro brabo. No futebol, como é que pode os zagueiros, tem zagueiros por teoria, até prática, a maioria são altos, né, para bola aérea e tudo mais. Tem vários zagueiros brancos aí no mundo afora, no Brasil. Por que zagueiro preto vira o geladeira, o armário, o duplex? Por quê? Objetifica essa pessoa. Pô, eu não conheço um zagueiro branco que virou geladeira. No Flamengo tinha um cara que era o Gustavo Geladeira, que era um negão forte. Um homem negro forte. Mas estereotipo, né? Todos existem, mas não viram objeto, não viram móvel. Porque é isso que eu tô falando. São sutilezas. As pessoas que falam isso não falam no sentido de denegrir, que é outra palavra horrível assim de riscar, que é tornar negro. Não fala no sentido de difamar a pessoa que está ali. Fala no sentido de assim, tá no meu DNA falar isso. É normal falar isso. E não é normal falar isso. Isso não é normal falar, porque se você ignorar os contextos, nada nos diferencia do sistema. O sistema ignora o contexto das coisas para falar que o racismo não existe. A gente ignorar o contexto. Por que fala que a pessoa negra é um móvel, é uma geladeira? Por que o lutador preto, se você não conhece os dois lutadores, você olha para ele e fala, pô, esse negão é brabo. Sabe? Esse imaginário, essas peças pregadas pelo imaginário, que são perigosas, porque quem construiu isso foram as mídias, foram os meios audiovisuais que ajudaram a construir esse estereótipo, além de, claro, meios subreptícios como imprensa e sociedade que vem de cima para baixo,
que né, mostra em televisão, em novela, em filme, em propaganda, todo branco é bom e o preto é ruim, se isso partir e for fomentado pelos meios audiovisuais, nada mais justo e correto que os meios audiovisuais sejam os meios a desconstruir tudo que ajudou a construir. Então, nada mais justo que as pessoas que trabalham em televisão, jornal, internet, TV, enfim, tenham isso de querer desconstruir tudo que anteriormente se ajudou a construir. E você falar na linguagem do atleta, explicar por que o Negão é brabo, pode ser brabo, deve ser brabo. A questão não é essa, a questão é que você classifica. Eu olho duas coisas iguais e pego um detalhe para poder classificar. Não existe isso. Exatamente. Eu vou olhar para o Ngannou e falar, caraca, realmente, eu vou falar que o Ngannou não é um cara brabo. É assustador, a força da natureza que ele é. Mas ele não pode ser assustador só porque ele é negro. Tem que ser assustador pelas qualidades dele dentro de uma luta. O que ele faz na luta é a coisa mais assombrosa que eu já vi. Ponto. Ponto. Não é porque ele é negro. E isso é tão perverso que te animaliza sem você perceber. Você causa a animalização desses corpos. E às vezes a gente acha que é bom. Não, mas o cara é um animal, é um monstro, é uma fera, é uma besta. Por quê? O Júlio Batista, jogador brasileiro, foi jogar fora, ele virou a besta. É verdade, é verdade. Por que um jogador branco brasileiro jogar fora tem o apelido de besta? De monstro? Nunca. Não existe. Não existe. Por quê? Isso quando criaram esse apelido, era um elogio, que ele é forte e tudo mais. E para pensar, por que isso acontece? Por que isso é aceitável? Porque nunca se questionou de onde veio isso. Por que isso aconteceu? Qual é o contexto que isso trouxe, que isso carrega, para que o Júlio Batista seja lá besta? Sabe? Esse tipo de debate tem que estar sempre no radar para a gente não replicar tudo que, por osmose, chega até nós. Sim, é histórico, né? É histórico. Eu até comentei contigo uma vez do caso do criado mudo. Cara, eu até comentei contigo que eu me senti mal porque eu sempre chamei o móvel de criado mudo sem nunca perceber o ponto. Aí rolou um debate nos grupos de e-commerce. Meu Deus, cara, eu me senti muito mal. Você não tem noção de como a gente fica besta de perceber que é errado, mas veio completamente da base. Você nunca vai conseguir calcular o dano até você perceber o quanto você magoou o outro ser humano. Só que tem gente que apaga isso, prefere não falar. Ah, não, já foi. Não é o já foi, cara. Não, é além disso. O esporte, a vida é além desse ponto. E é por isso que a criança, quando fala de educação, é o ponto fundamental. Porque imagina se você, quando criança, tivesse ouvido que é errado falar criado mudo. E soubesse o porquê errado. Você ali com 7, 8 anos, 9 anos no colégio, falasse numa aula de história, explicasse isso para você. Bill, isso aqui não se fala, por isso. Você já tinha absorvido, já tinha entendido e não falaria. E por que eu falo isso? Porque eu também, apesar de negro, muita coisa eu fui entender fora do colégio. Passei por várias coisas que eu não sabia explicar por quê, que eu não tinha consciência que eu tenho, mas eu fui entender fora do colégio, porque eu não fui instruído no colégio para pensar dessa forma. E quando você fala criado mudo, por mais que você não saiba a carga histórica, o que isso é, o importante é você saber que você falou uma coisa que tem uma carga negativa, entender isso e revisitar dentro de você isso para que seja um trabalho de desconstrução que não se repita mais. E é complicado, porque ainda que negro, eu sou homem e eu também tenho falas ainda machistas no meu ser, que quando eu vejo falando, eu tento eliminar na hora. Quando eu penso, eu tento eliminar na hora, porque é um processo diário. E, de novo, esses processos de desconstrução de preconceito não podem, apesar de parecerem ser, não podem ser pauta de direita ou de esquerda. Não existe esse comparativo. É do ser humano. É do ser humano, não é política. É humano. Moral, cara. Assim, mimimi de esquerda. Não, olha, é horrível isso, atrelar a essas pautas, porque você se legitima. Não, eu não compactuo com esse tipo de viés político, logo, eu estou contra isso daí. É isso que é o problema. Eu sou mais para esse partido de cá. Esse partido de cá não fala de racismo. Logo, eu não vou falar de racismo também. E esse é o risco. É assim que a gente vai se mantendo várias coisas geracionalmente, passando de geração para geração, sem que se questione por que isso acontece.
sabe? Sim. Então, quando a gente detecta na gente essas coisas, tem que ser destruídas no ato. E se não conseguir destruir no ato, é saber que você vai estar sempre suscetível a cometer esse erro, mas com a consciência sempre alerta de assim, falei a besteira, pô, vou me desculpar, vou cortar e tentar mudar dentro de mim isso. Sim. Porque não é que você vai me ofender falando criado mudo. Você ofende uma história. Você negligencia uma história, porque aí você conhece o que está falando. Você não está falando sem conhecimento. Ah, não, mas eu não sabia. Beleza. Aí realmente é um produto da história. Você não sabia. A partir do momento que você sabe... No momento que você conhece, que você sabe, você minimamente tem que entender e respeitar que aquilo não é certo. Colocar política no esporte, colocar qualquer tipo de coisa que promova um lado, eu já sou contra. Eu acho que o esporte não é um lugar para isso. A gente não tem que politizar o esporte para nada, para nada. Independente do partido político, independente da opção sexual, cara, isso não entra. Isso não tem que entrar. Pelo contrário, putz, é defender. É mostrar que existe algo errado e que a gente tem que sanar. A causa não pode ser o efeito da volta. Ela tem que ser o motivo para a gente entender e melhorar. Somente isso. Teve um movimento mundial que se refletiu no Brasil no século passado, que era a eugenia. A eugenia, em termos gerais, era um movimento de pessoas, cientistas, farmacêuticos, que diziam que o Brasil, vamos meter o Brasil seria um país perfeito quando todos os seus cidadãs fossem negros, fossem brancos. Então, eles queriam comprovar cientificamente que brancos eram superiores a negros. E começa esse processo de você... Exatamente, é uma teoria que eles queriam comprovar cientificamente, que pegavam, inclusive, tem até no Django uma cena dessas, que é real, que o... Já viu o Django? Imagino que já deve ter visto, né? Adoro, Jamie Foxx, pô. É animal, então, esse filme é incrível. Animal. O DiCaprio pega um crânio, aí fala assim, isso aqui é um crânio negro. E vai mostrando algumas coisas do crânio negro, explicando por que cientificamente a pessoa preta é inferior a alguém branco. E isso é uma prática eugenista também. Pegava um crânio da pessoa preta, falava assim, olha, tá vendo aqui? Essa parte aqui, que é a parte da servidão, no crânio da pessoa branca, é a parte do poder. É a parte da ascensão. Mas aqui do negro, no mesmo ponto, é a servidão, é a escravidão. Então eles são destinados a isso. Isso era ensinado. E tinham várias pessoas que compactuavam com esse aspecto eugenista, famosos, inclusive, muitos da alta sociedade intelectual. Monteiro Lobato, por exemplo, era um cara que, um ferrenho eugenista, acreditava que, sim, a população brasileira seria perfeita quando fosse 100% branca. Estipularam um prazo. Daqui a 100 anos nós vamos ser 100% brancos. E o que fizeram para isso acontecer? Começaram a dar terras e trazer europeus para cá, para casarem, para reproduzirem com pessoas negras, para irem clareando a raça. De modo que um momento chegasse todo mundo branco. Depois você procura eugenia, é assustador. Vou pesquisar. E como é que isso não se fala no colégio? Uma coisa que muda a sua cabeça, muda a sua visão completamente, de parar de romantizar que somos miscigenados, o Brasil é miscigenado, tem preto, tem rosa, tem amarelo. Se você ignorar que, primeiro, na escravidão, a miscigenação nasce de estupros, que as escravas eram estupradas pelos senhores, que depois, obviamente, não assumiam seus filhos, e depois de muito tempo, século XIX, tem um processo de eugenia que dura várias décadas, que pessoas brancas ganhavam terras para vir da Europa para cá, para casar, procriar com pessoas pretas, para clarear a raça. Como é que você ignora que isso aconteceu, que essa imagem que você tem do negro na subalternidade passou por um processo científico? Tinham pessoas que queriam comprovar cientificamente isso. Então, além de tudo isso, é extremamente simbólico. Quando, por exemplo, Jesse Owens vai lá para a Alemanha, em Berlim, na Olimpíada de 36, e vence todos os atletas brancos. O Hitler falava que eram os melhores, que a raça ariana era mais pura, era mais veloz, era mais forte. O Jesse Owens vai lá e vence 4 modalidades. Então tem uma simbologia que ele cala a eugenia. Ele fala aqui, eu sou negro e vou fazer isso aqui, ó. Puf, sou superior no esporte, pronto, acabou. A questão não é a cor da pele, nunca vai ser, gente. É absurdo você pontuar um ser humano pelo tom da pele. Até, Marta, me perdoa, falei realmente errado, não é opção, é orientação, desculpa. Foi uma falha minha de contexto, não é o certo.
Ela comentou ali, e é justo me retratar, desculpa. Mas, cara, é absurdo. Como é que a gente vive num mundo assim e a falta de debate ainda existe? Como é que a gente não permite que as pessoas... Não permite, não se propõe a falar. É 10 minutos, cara. A gente tem 1 hora de live. Cara, 1 hora falando sobre isso não mata ninguém. Não faz mal pra ninguém. Pelo contrário, enriquece. E é o que falta. A gente estava falando aqui, é o que falta é o debate. Estou falando, como é que a maioria das pessoas nunca ouviu falar de eugenia? Foi uma coisa completamente perversa que moldou o que a gente vive hoje. Como é que você vai ignorar que a gente vive a resquício de uma eugenia? De pessoas, a voz da nossa geração, que falavam para nossos avós e avós que a melhor forma do Brasil ser perfeito era ser todo branco. Como é que você vai imaginar que isso não tem efeito hoje em dia? Como é que você não vai imaginar que vai negligenciar o peso que uma pessoa negra carrega hoje em dia, sabendo que ela é vista como inferior por causa desses processos que faziam você pensar que você é menor, é menos, porque a sabotagem já existe. O sistema já sabota pessoas negras de acessar alguns lugares, de não conseguir certos empregos, de não poder fazer certas coisas. Se a pessoa preta começar a autossabotagem, aí acabou. Porque é isso, a pessoa vê, fala assim, cara, eu não vou nem tentar fazer isso que eu não vou conseguir. Eu não vou nem me candidatar a tal vaga, porque não vão me chamar. Porque existe essa imagem de que sou pior, sou inferior, sou mais burro, eu sou força, não sou intelecto. Eu só sirvo para jogar. Eu lembro quando eu falei que esse jornalista, moleque, um pai de um amigo meu, inclusive, que já faleceu, esse pai, jogava bola pelada, assim, tal. Ele falou pra mim assim, eu tava com 17 anos. Ele, eu corria muito, assim, não era habilidosíssimo, tá, mas era muito voluntarioso, corria, marcava, era um pulmão, assim, em campo. Pô, investe no futebol, pra que você vai ser jornalista? Vai jogar bola, sabe, vai fazer outra coisa, vai ficar no atletismo, esquece jornalismo, fica aqui. Exatamente isso, não há a esperança de que a pessoa negra possa ter um intelecto além do físico. É exatamente esse problema. Como é que isso não é uma herança eugenista? Não tem como negligenciar o histórico, se você sabe o contexto, não dá para você negligenciar o que a gente vive, sabe? São várias coisas que acontecem ao longo dos séculos. Nós estamos, a abolição da escravidão oficial faz 132 anos. Então você para e pensa, quando aboliram a escravidão, a primeira geração de libertos ficou a própria sorte, delegada à própria sorte, não tinha para onde ir. Aí criaram a lei do vadio e capoeira, que era o quê? Prender quem estava na rua. Quem estava na rua? Preto, que não tinha para onde ir. Estava jogando capoeira. Então os caras são presos. Tá? A primeira geração de preto livre é presa ou morre. A segunda geração nasce de pai que está preso ou órfão. A terceira geração já está aqui, em 1950, que está vindo todo esse prejuízo. Como é que a quarta geração vai ter uma estrutura para se formar? Como é que vai estar em pé de igualdade com pessoas que nunca foram escravizadas? Não tem como entender o contexto que somos a quarta, quinta geração de pessoas que nasceram livres, negros que nasceram livres. É impossível você levar isso em consideração e não entender o que acontece aqui. A importância, inclusive, desse debate ser cada vez mais aprofundado para que se fale principalmente disso que eu acabei de falar, a eugenia, que formou o raciocínio de pessoas próximas a nós, avós e avós da nossa geração. É um ponto, para mim, muito dolorido de falar, mas a gente conversa muito isso até no próprio MMA Prêmio, a gente conversa bastante entre os redatores, entre a equipe. O quão pouco a gente tem de mulheres comentaristas, de negros comentaristas, o quão ínfimo é quando você exporta para uma coisa que é tão macro. E é absurdo, porque não faz sentido. Visualmente não faz sentido, mentalmente não faz sentido e não tem lógica. A gente tem quantos hoje a gente pode falar que assim, são, sei lá, 10 jornalistas que são negros e estão aparecendo na mídia? Menos que isso, infelizmente. É triste isso, é complicado. Quando a gente fala de esporte, a gente até criou agora aqui jornalistas negros aqui da Globo, a gente criou semana passada um podcast só de jornalistas, são 5 pessoas negras, uma mulher negra e 4 homens negros falando sobre esporte. Não é falar sobre racismo, a gente fala sobre esporte. Porque se coloca na nossa caixa, a gente coloca sempre, colocado numa caixa de você está aqui, então fala de racismo, como se fôssemos especialistas em racismo. Não somos.
somos especialistas em esporte, automobilismo, futebol, basquete, futebol americano, atletismo, tudo. Então a gente criou esse podcast para a gente falar do esporte a partir da nossa visão. Porque não faz sentido. Se os maiores nomes da história do esporte são negros, nada mais correto, prudente e justo. Lógico. Pelé, Michael Jordan, Simone Biles, Serena Williams, Usain Bolt, só para ficar numa mão só. São pretos. Lewis Hamilton, Muhammad Ali, Mike Tyson. Vamos continuar, vai ficar a vida inteira. Vai ficar a vida inteira, cara. E assim, por quê? Tiger Woods, esportes elitistas, hein? Tiger Woods. Sim. Então assim, por quê? E a gente começa a se questionar, Bill, isso tu falou agora de pessoas pretas na televisão, comentarista esportivo, tá? Ele pode ser branco, por mais que ele nunca tenha praticado aquele esporte. Ele está aí falando de futebol, ele não necessariamente jogou futebol, é um ex-jogador de futebol para comentar sobre aquilo. Ele está ali falando, porque ele pode ter estudado, pode ter se aperfeiçoado naquilo. Beleza, ele é especialista mesmo sem ter vivido. A pessoa preta que está ali falando, ela necessariamente viveu aquilo. Porque não permitem, não citar na cabeça da pessoa que se ela não viveu, ela não vai ter intelectual suficiente para falar sobre aquilo se ela não teve já vivido. Então são lutadores que viram comentaristas, são jogadores negros que viram comentaristas, são árbitros negros que viram comentaristas. E essa caixa de comentarista, ela é ocupada por branco que jogou bola e por branco que não jogou bola. Cadê o preto que não jogou bola? Só tem o preto que jogou bola. Só tem o preto que é jogador. Só tem o preto que é jogador. Por que isso acontece? Porque subentende-se que se ele não jogou, ele não vai ter o estudo, ele não vai ter o embasamento. Ele tem propriedade para falar. É um absurdo isso. É distópico. Como as coisas operam, sabe? Mundialmente, tá? Não falando daqui, não. Tô falando o panorama geral, como isso opera. A gente para pensar nisso. Cadê a pessoa preta que nunca jogou bola? Falando de futebol, falando de luta. Cadê essa pessoa? A branca a gente sabe que existe. Cadê essa pessoa preta? É complicado. A caminhada é longa, Marcos. Infelizmente a caminhada... Quando chega no fundo, dirá que é o sapão lá ainda. Mas a gente desce mais uns andares. Infelizmente desce mais uns andares. Pois é. Cara, até meu filho tá dando um alerta aqui que já deu quase 1 hora. Infelizmente já tá virando 1 hora de live. O Instagram, ele só libera 1 hora de bate-papo, né? Mas eu quero dizer que, além de te agradecer muito, essa live vai ficar disponível no YouTube depois. A gente implementa dentro do nosso canal do YouTube para quem quiser assistir, quem quiser acompanhar, comentar. É um espaço a mais. A gente sabe que o nosso canal não é gigantesco, mas está ali para poder servir também o esporte. Servir quem quer bater papo, quem quer entender. Te agradeço pela oportunidade de ter conversado contigo aí. Sei que as agendas são apertadas, mas muito obrigado, cara, pela possibilidade, viu? Ô, Bill, eu te agradeço. Já tem um tempo que a gente conversa, troca essa ideia, desde que eu estava na tatame ainda, bota tempo nisso. Então, assim, legal o espaço, legal suscitar esse debate. Enfim, eu acho importante a gente falar sobre isso sempre que tiver uma brecha, principalmente no esporte, que esse conteúdo não chega de maneira orgânica para os atletas e para as atletas, esse conteúdo não chega de forma orgânica mesmo, por essência. Ela chega sempre no racismo, não chega na instrução, no conhecimento, na educação. Então você usar o seu canal, um canal de esporte, um canal de luta, para falar sobre isso, certamente é uma ferramenta fundamental para que o debate seja levado, seja aflorado, seja aprofundado em todas as esferas da vida. Muito obrigado mais uma vez aí e seguimos aí em contato. Sempre que quiser, o canal é teu aí para poder bater um papo, para poder divulgar o que você quiser. A casa é sua. Valeu, amigo. Obrigado. Um abraço a todos e todas que assistiram aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.